porque o Evangelho do Cristo é a resposta de Deus para os nossos sofrimentos, para as nossas angústias. Em todos os momentos nós vamos nos recorrer a Ele, porque Ele é o alimento para as nossas almas. Então, desde sempre, nós nos lembrarmos disso. Então, uma boa noite para todos nós, que Jesus esteja aqui presente conosco, nessa noite maravilhosa. Hoje, para a nossa alegria, o nosso tema está dentro mesmo aí do mês de maio, que é o mês das mães, o mês das mulheres. Como dizia Chico, toda mulher é mãe. Já ouviram essa frase, Chico? Toda mulher é mãe. Foge a regra? Pode ser também. Se que tem aquelas que não se sentem, mas que elas vieram preparadas para isso. Vieram, né? E nós vamos falar sobre o tema bem a contento, o amor que não esquece. E nós vamos nos lembrar, para começar a nossa dissertação em torno desse tema, vamos nos lembrar que o amor que mais se assemelha, o amor do Cristo, incondicional, um amor que nutre, um amor que é capaz, consegue suplantar todas as dificuldades devido ao seu valor afetivo, porque o amor de mãe é aquele amor que nutre, é aquele que consegue acalmar as dores num simples olhar, num simples abraçar, num simples nos tocar com suas mãos. Então é um amor divinal e é o amor que mais se aproxima do amor do Cristo. E aí, em se lembrando, né, desse amor que nutre, que acalenta, que traz assim muitas vezes uma força inigualável que é guardada dentro da nossa intimidade para a gente resolver todas as questões. Vamos nos lembrar no mundo, no plano terreno, de todas as vezes que nós vamos a determinados lugares, a determinadas repartições públicas. Como estive presente lá com meu esposo neste final de semana, teve uma intempérie, foi internado, a primeira coisa que eles perguntam: qual é o nome da sua mãe? Já viram isso? Qual é o nome da sua mãe? Não é? Então, assim, é aquela, como diz os autores, a co-auxiliadora de Deus na obra do universo. Então, ela é co-criadora. A mãe, a mulher mãe, ela oportuniza os espíritos que são de Deus, que vêm de Deus, para a nossa guarda. Vem para o nosso lar, juntamente com o esposo, para que nós possamos encaminhar essas almas, sobretudo encaminhá-las para Deus, apresentando a fé, a esperança, a caridade, o perdão sempre. Condutas de regra moral, de cunho moral, para que nós então, dentro do lar, possamos formar homens de bem. É a tarefa do lar, que está reservada ali, naquela conduta que os pais haverão de repassar aos seus filhos. Muitas vezes nós estamos ali à semelhança de como Jesus é o guia e modelo, nós também serviremos de guia e modelo para os filhos. Então, aquilo que nós fizermos dentro dos nossos lares, debaixo do mesmo teto ali, estaremos a repassar para eles, aqueles que eles poderão copiar. Na obra de Nosso Lar, o que nos chama atenção aqui com relação a esse tema é o capítulo onde nós vamos encontrar aqui, o capítulo 15, a visita materna. Então é quando a mãe do senhor André Luiz vai até a colônia para visitar. E demorou um pouquinho, depois que ele chegou lá. Porque quem é que fazia as orações insistentemente, interminantemente para ele, para o senhor André Luiz? A sua mãe.
orou ali por ele durante 8 anos, mas não foi até as zonas umbralinas. Olha que coisa interessante. Mas a ligação de filho com mãe é espiritual. São liames sutis que envolvem as almas. Essas almas que são, vamos falar assim, ajuntadas pelo amor de Deus e que permanecerão. Nós costumamos repetir sempre em nossas palestras que a senhora Dalva Silva Souza, no livro Pelos Caminhos do Amor, ela vai dizer que o médico terreno corta o cordão umbilical físico, mas o cordão umbilical espiritual jamais. Então a gente sabe que essas mães, elas acompanham seus tutelados, vida além desta vida, por toda a vida, para todo sempre, por toda a eternidade. Então nós trouxemos aqui alguns exemplos. Vamos falar, por exemplo, da mãe do senhor Chico Xavier, que logo após o seu desencarne, ela também sempre se apresentava a ele nos seus momentos de dificuldade, quando ele começava a chorar pelos maus tratos, né, da sua madrinha, e muita coisa que ele também não compreendia. Ela vinha, se apresentava para ele, assim como ele poderia reconhecê-la, porque a gente sabe que os espíritos, depois que deixam o corpo físico, né, estando ali só espírito e perispírito, eles podem se apresentar, se materializar, assim como eles acharem melhor. Por exemplo, a mãe do senhor André Luiz, quando ela vai até a colônia, ela vai se apresentar para ele como ele a conhecia. Então ele vai lembrar do momento que ela chega lá, que está aqui bem na obra, que diz assim: um dia, contudo, o bondoso visitador penetrou radiante do meu apartamento, exclamando, aqui é André Luiz falando, que ele estava ali no apartamento, e entra Lísias, que era um enfermeiro, e muito radiante, vai falar: adivinhe quem chegou à sua procura. E pelo olhar de Lísias, pela doçura do olhar, ele falou: é minha mãe. É minha mãe. Olha aqui. Olhos arregalados de alegria. Olhos arregalados de alegria. Vi minha mãe entrar. Pensem. Imaginemos nós. Ele que estava lá no plano dos espíritos, que teve um regresso, vamos falar assim, meio tumultuado, né? Passou aqueles 8 anos ali nas zonas umbralinas até que realmente ele fora resgatado, né, pelo Clarencio. Então depois ele vai para a colônia de Nosso Lar e ali ele vai reaprender, ele vai reavaliar a existência passada que acabara de deixar e vai se preparar. Ele queria se preparar para voltar ao lar terreno. Aconteceu, queria visitar a mãe, queria visitar o pai, saber notícias do pai, que o pai depois, pela informação de sua mãe, estava nas zonas umbralinas ainda, mas olha a alegria dele ao rever a sua mãe. Não, aí ela fala: filho, filho meu, vem a mim, querido meu. Nós poderíamos acrescentar: vim visitar-te. Vim trazer o meu coração amoroso para que possa entrelaçar ao seu. Então ela diz: não posso dizer, André Luiz, não posso dizer o que se passou então. Senti-me criança. Porque uma coisa importante para nós, e a gente ouve muito isso das nossas mães propriamente ditas, que para elas nós nunca crescemos. Nós sempre seremos aquelas crianças que elas tiveram em seu colo para dar a sustentação, para dar o amor, para aquela ternura, porque, meus amores, isso é muito importante. Hoje, estudando sobre o tema de saúde mental, ontem, o Joana Dark, no grupo de família,
a gente lembra que tantos acontecimentos, tantas passagens conosco pelo plano terreno, dentro do nosso lar, definem hoje a nossa condição de adultos. Aqueles que deixaram o seu lar, deixamos o nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, e fomos constituir a nossa família. Mas aquelas lembranças, aqueles momentos fagueiros que a gente teve dentro do lar, com a nossa mãe, com o pai, isso são lembranças, são memórias, na verdade. São memórias que haveremos de carregar conosco para todo sempre, para que nos dê equilíbrio, serenidade. A gente lembra disso quando lá no livro Paulo e Estevão, quando então depois que a mãe de Estevão e Abigail também desencarnaram e eles ficaram então com o pai, num determinado momento lá que aconteceu uma tragédia, o pai colocou fogo na fazenda vizinha, enfim, alguns acontecimentos que me envolveram. E Gesiel até então não era Estevão. E aí ele vai tomar o lugar do pai. Ele vai ser preso no lugar do pai, que era bem idoso já. Então ele ficava ali na prisão, tinha uma janela, que ele ficava visualizando as estrelas. E uma delas, ele dizia, é minha mãe, que está ali a velar por mim. Tamanha era a ligação dele com ela. Ele se lembrava o quanto a mãe ensinara as questões relacionadas a Deus. Ensinara para ele a orar o Salmo 23 em situações difíceis. E isso, dizendo dele em alguns momentos, é o que o fortalecia para os embates da vida. Então, muitos de nós carregamos nossa mãe conosco, dessa maneira, nos pensamentos, nos sentimentos. Carregamos nossa mãe conosco. Quando criança, nós carregamos, é um travesseiro, é uma coberta, é um ursinho. Perguntem aos psicólogos, representativamente, é a mãe que carregamos conosco. Quando nos tornamos adultos e vamos para a vida, carregamos nossa mãe no pensamento e no sentimento. Então vejam só a alegria que ele descreveu. Sentiu-se criança, como no tempo em que brincava a chuva, pés descalços. Quem não lembra disso? E a nossa mãe gritando lá dentro, vem pra dentro, sai da chuva, tá descalço, enfim. E muitos de nós, em dado momento da vida, vamos pensar assim, ai, que vontade de escutar a minha mãe me chamar para dentro. Vem para dentro, vem tomar banho. E aí nós tomávamos banho, era um café quente, um chá, um leite quente, enfim. Mas o que eu quero trazer para nós? A memória da mãe. Tamanha a importância desse ser em nossas vidas. Então é o amor que não esquece, é o amor de mãe. Abracei-me a ela carinhoso, chorando de júbilo, experimentando os mais sagrados transportes da aventura espiritual. Os mais sagrados transportes da aventura, da alegria, da felicidade espiritual. Era o que ele mais queria no momento. Era sentir aquele abraço, aquele amor, aquela alegria. Ele a beijou repetidas vezes, apertou-a nos braços, misturou as lágrimas dele com as lágrimas dela, e eles ficaram ali. E parece que naquele momento não havia como mensurar tempo, porque o amor, quando ele é sentido verdadeiramente, o tempo foge. Então, quando nós estamos envolvidos com os nossos familiares, ou especificamente com a mãe,
o tempo foge. Perguntem para qualquer mãe que tem seu filho nos presídios. Perguntem para qualquer mãe que está com seus filhos internados nos hospitais em estados terminais. Ali a gente começa a querer sentir esse amor inigualável, inesquecível. Experimentemos falar mal do filho que está no presídio para ela. Não teremos sucesso. Elas têm explicativas incontestáveis. Mas ele cometeu determinado delito. Ele não sabia. Se soubesse, não faria. Enfim, as mães, elas vão sempre defender os seus filhos. Elas vão querer sempre viver a vida deles. Se elas pudessem, se nós mães pudéssemos, retiraríamos o sofrimento dos filhos e passaríamos por eles, nos esquecendo de que eles não são nossos, são de Deus e trazem cada um a sua cota, né, de passagens aqui pelo plano terreno. Então, o exemplo do senhor André Luiz é muito importante para cada um de nós. Aqui, nessas mensagens que eu trouxe, primeiro eu quero falar do livro Mães de Amor, que é do senhor Chico Xavier, quando ele fala das mães que choram. Tem uma passagem que é a Maíse Braga que conta de uma mãe que chorava pelo filho que estava em sofrimento. Ela só encontrou consolo quando ela ouviu que Jesus, que é a nossa Mãe Maria Santíssima, também teve o seu momento de chorar pelo seu filho. E que ela foi consolada depois pelo próprio Jesus, pelo próprio filho. Principalmente quando ele próprio vem buscá-la, quando no momento do seu desencarne. E aí, nessa obra, ele vai contar, né, uma experiência que vai falar aqui. E vocês percebam que beleza contida aqui. Há alguns anos, na época do Natal, acompanhamos Chico em visitas à penitenciária de São Paulo. Ó, a gente está falando de filhos que estão reclusos em penitenciárias. Chico, emocionado, deixou algumas lágrimas verterem de seus olhos. Certa amiga, estando conosco, perguntou a ele: Chico, você não se sente bem em vir à penitenciária? Se você não se sente bem de estar no meio de tantos detentos, podemos poupá-lo desse compromisso. Ou seja, não precisa vir mais. Chico responde: ah, minha amiga, não estou chorando por esse motivo que você está pensando. É que aqui estou vendo na porta da penitenciária os espíritos. Estou vendo aqui nas portas da penitenciária os espíritos de muitas mãezinhas que choram por terem seus filhos lá dentro. Então elas já estão desencarnadas, e aí a gente pensa que é só a mamãe física encarnada que vai para lá, e elas choram, e elas passam por humilhações. Passam não? Passam. Elas fazem de tudo, mas elas vão entrar e visitar os seus filhos. Então o Chico chorando ali por causa das mãezinhas que ele estava vendo à porta. Esse é o motivo de tanta emoção, minha filha. Então está lá no livro dos Casos, Chico Xavier, do Ramiro Gama, São Paulo, no ano de 2000. E uma frase de Chico para a gente refletir. Que só existe algo mais marcante do que perder um filho. Só existe algo mais marcante do que perder um filho. Descobrir que ele continua a viver. É o único consolo. Olha,
Essa frase está inserida no folder que faz a divulgação do filme As Mães de Chico Xavier. É um filme brasileiro, de 2011, dirigido por Glauber Filho e Alder Gomes, com o roteiro dos mesmos diretores, baseado no livro Por Trás do Véu de Ísis, de Marcel Souto Maior. Então, é a frase que Chico, então, descreve a respeito das mães. O que Chico falava sobre as mães? Uma mãe que perde um filho se faz muitas perguntas. Onde ele está, se ele está bem, e etc. E as psicografias dão um certo conforto nesse sentido. Então, há um tempo atrás, quando Chico ainda se encontrava em plena atividade, acontecia uma reunião lá na Casa da Prece, destinada a atender as mães que ali estavam, a esperar mensagens dos seus filhos. Mas uma coisa ele dizia: meus amores, o telefone só toca de lá para cá. Então, eles faziam a reunião, faziam as leituras preliminares, enfim. Mas ali compareciam os espíritos de alguns filhos de mães ali presentes, e muitas vezes não tantas mães saíam consoladas ali com as suas cartas, né, as psicografias. Essa atividade consoladora de Chico passou a ser reconhecida nacionalmente quando o médium vivia em Uberaba, para onde se mudou em 1959, aos 49 anos de idade. Foi em 1972, depois de participar do programa de televisão Pinga Fogo, que ele assistiu a uma caravana de brasileiros baterem à sua porta à procura da certeza de que as pessoas queridas seguiam vivendo após a morte. Psicografar cartas, porém, era uma prática que eu acompanhava desde os anos 30, ainda em Pedro Leopoldo. Com 17 anos, o mineiro psicografaria a primeira mensagem assinada por um espírito amigo. Nesse mesmo dia, receberia uma carta assinada pela própria mãe dele. 17 anos. A senhora Maria João de Deus, que havia morrido quando ele tinha apenas 5 anos de idade. Segundo a médica Marlene Nobre, também já desencarnada, presidente da Associação Médico Espírita do Brasil, é a AME, a psicografia de Chico era inconsciente. É como se ele se doasse por si com total individualidade. Então é importante para todos nós ampliarmos então o conceito de família, passando também muitas vezes a cuidar de outros filhos, de pessoas que não eram do seu sangue, e também que une a trajetória das mães que receberam mensagens de seus filhos por meio das cartas psicografadas por Chico Xavier. Só há uma maneira de sair inteiro de uma trajetória como a nossa: esquecer um pouco de si e tentar fazer a vida ao redor ser um pouco melhor. Isso é o depoimento de uma mãe. Só há uma maneira de sair inteiro dessa experiência: é tentar fazer com que a vida seja um tanto quanto melhor do que a gente já pôde acompanhar. Na obra Libertação, de Sr. André Luiz, nós vamos encontrar no capítulo 20, que se intitula Reencontro, dados interessantes a respeito de Matilde. Nós vamos perceber ali a Matilde, que era benfeitora, mãe de Gregório, que estava, ela desencarnada, de outras eras. Gúbio, também outro personagem desse livro, um instrutor amigo de André Luiz, desencarnado também. Eloy, que é um amigo de André Luiz, também desencarnado. André Luiz, estudante e narrador dos fatos, também desencarnado. Saldanha, ex-chefe do grupo de obsessores, agora modificado, mas também desencarnado. Então acompanhemos para a gente perceber, porque foi aqui que eu tomei a inspiração de intitular a nossa conversa hoje,
o amor que não esquece. Reencontro é o último capítulo da obra Libertação de André Luiz, que nos descreve o resgate de Gregório, encarcerado no mal, mas que nunca fora esquecido por sua mãe, Matilde. André Luiz destaca também o trabalho dos espíritos superiores no esforço de conversão ao bem do espírito Gregório, porque era filho dela em eras, aqui está assim, eras passadas, outras eras, mas não esquece. Tem uma obra que se intitula Psiquiatria em Face da Reencarnação. É o caso de um rapaz que não conseguia ficar perto dos genitores, não conseguia, tinha aversão. Então esse rapaz, ele fora internado no sanatório espírita de Uberaba. Neste sanatório eram realizadas reuniões mediúnicas, onde as entidades se comunicavam e ali resolvia-se muitos conflitos que poderiam ajudar algumas das pessoas que eles estavam internadas, como no caso desse moço, que a entidade vai comunicar-se numa das reuniões e vai dizer que fora pai daquela criatura em outras eras e o acompanhava sempre. Mas por que a aversão dos pais agora? Porque em vidas anteriores era tia e foram assassinados por eles. Então, onde eles ficaram sabendo de tudo que acontecera ali comigo. E depois, o tratamento necessário para que houvesse realmente uma melhoria nesse sentido, onde o perdão entraria como um santo remédio, como diz Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna. Perdão, remédio santo. É o título da lição. Então aqui não esquece, e Matilde não esqueceu, mas os espíritos superiores faziam sempre aquele esforço para que ele, Gregório, pudesse evoluir, pudesse retornar ao caminho do bem, converter-se ao caminho do bem, que culmina com o inesquecível reencontro com a sua mãe Matilde, espírito de Skol, rendendo-se ao chamamento irresistível do amor. Então, depois, se os meus irmãos quiserem tomar essa obra em mãos e passarem a ler o capítulo inteiro com toda a descrição, ele é um pouco mais longo, mas é de uma beleza que se encerra no final, que cada um de nós irá pensar, sobretudo se aqui dentro tem alguém já com as suas mãezinhas desencarnadas. A emocionante narrativa traz-nos o conhecimento dos processos da ação dos espíritos infelizes, procurando envolver os homens em seus procedimentos. O autor espiritual informa sobre a intercessão realizada pelos espíritos superiores em benefício dos homens, dando provas da misericórdia divina, que concede a todos a abençoada oportunidade de libertação, pelo estudo, pelo trabalho e pelo perseverante serviço na prática do bem. São lembranças que eles trazem também. Algumas frases para a nossa reflexão. Os superiores que se dispunham a trabalhar em benefício dos inferiores, em ação persistente e substancial, não lhes podem utilizar as armas, sob pena de precipitarem no baixo nível deles. Então, a severidade pertencerá ao que instrui. A severidade estará, então, a cargo daquele que instrui. Mas qual é a arma mais poderosa? Tanto aqui quanto no plano dos espíritos. O amor. O amor é o companheiro inseparável daquele que serve. Então, todos nós, ao servirmos a causa do bem, estaremos nos forrando de muitos aborrecimentos, de muitos
sofrimentos que talvez, sem que nós nos apercebêssemos, estaríamos diante deles. Mas o amor entra como um forte contributo para as nossas realizações, para o nosso crescimento moral e espiritual. Segue: semelhantes criaturas, no entanto, não se regeneram à força de palavras. Necessitam de amparo eficiente que eles modifiquem o tom vibratório. Aqui eu me lembrei quando Narcisa era sempre chamada para fazer preces. Quando os espíritos muitas vezes se apresentavam revoltados, inconformados, contraditórios, o tom de voz de Narcisa conseguia penetrar o âmago do coração daquelas entidades que passavam a entoar, por assim dizer, as palavras contidas na prece como sendo um alimento que eles nunca tiveram. Então, era como se fora um calmante para aqueles espíritos. Então, não numa reunião mediúnica, por exemplo, quando da entrada de alguma entidade inconformada, triste, chorosa, que não está compreendendo o processo, até o tom da voz pode interferir no processo. Então, como ele diz aqui, é preciso que o tom da voz, daquele que fala, do esclarecedor da reunião, ou daqueles que estão no plano espiritual, a cuidar dessas entidades, porque Gregório ele fora se unir àquelas entidades que estavam voltadas para o mal. Então, para Matilde era difícil, porque Matilde estava em outra colônia, diferente, a vibração é outra, mas as mães não desistem. Você falava assim, ó, seu filho, ele está em processo. Perguntem para as mães que têm seus filhos envolvidos com as drogas. Eu já ouvi de mãe. Eu já busquei meu filho dentro dos bueiros. Já entrei nos bueiros. Viu? Então, esse tom vibratório é capaz, o tom da voz, é capaz de elevar-lhes o modo de sentir e de pensar, que é algo extremamente valioso para a recuperação de espíritos que estão envolvidos com o mal. Cada espécie de seres, do cristal até o homem, do homem até o anjo, abrange inumeráveis famílias de criaturas operando em determinada frequência do universo. E o amor divino alcança-nos a todos à maneira do sol que abraça os sábios e os velhos. É a mesma coisa se nós disséssemos assim, que o sol nasce para todos, para justos e injustos. Nasce. Sem preconceito, vamos falar assim. E Gregório, quem seria esse espírito? A obra citada nos traz a narrativa feita pelo espírito Carlos Chagas, que, utilizando o pseudônimo de André Luiz, que descreve a expedição da qual, na companhia de outros dois espíritos, que eram Rúbio e Eloy, participa diretamente no ano de 1949 com o objetivo de resgatar das dimensões das trevas o espírito Gregório, que se aquartelou. Ele se alojou-se num quartel, naquela cidade estranha, onde continuou na condição de sumo pontífice, que ele era, liderando os dragões do mal. Sabe por quantos anos? 700 anos. Quer dizer, por 7 séculos, Gregório ficou sem reencarnar, envolvido
com essas entidades. Matilde, sua mãe, domiciliada em plano superior, teve que esperar todo esse tempo. Então, às vezes, a gente espera 1 ano, 2. Ela esperou 700 anos para dar início ao resgate de Gregório, que ele era o Papa Gregório XIX, o organizador da Inquisição Pontifícia e que, por uma ironia do destino, ao mesmo tempo foi o incentivador da fundação da Ordem dos Franciscanos, já que era amigo e admirador de Francisco de Assis. Matilde, que aqui é um nome fictício, foi a maior incentivadora do filho na vida religiosa. Isso aconteceu no final do século XI e meados do século XII. Gregório foi Papa no ano de 1227 a 1241. Nas trevas, Gregório acumulava as funções de líder religioso e chefe político, como, aliás, as autoridades eclesiásticas sempre pretenderam. O fato é que Matilde e Gregório se separam. Ela ascendeu a planos superiores, enquanto Gregório, domiciliado nas dimensões das trevas, estacionou no tempo. Os espíritos não regridem, mas podem estacionar indefinidamente. Sendo assim, no contexto relatado por André Luiz, o resgate de Gregório era urgente, era importante, mas o reajustamento próprio de cada um é um trabalho individual. A prece que nós poderemos proferir pelos filhos, em estando aqui ou fora daqui, onde estiverem, ela ajuda muito. A esperança, sim, balsamiza. A fé sustenta também. Não é? O entusiasmo revigora. Entusiasmo, Deus dentro. Procurar sempre essa alegria de Deus, essa presença divina dentro. Isso também revigora. O ideal ilumina. Ter o ideal, uma causa do bem, para trabalhar, ilumina. Mas o esforço próprio na direção do bem é a alma da realização esperada. Então, o esforço próprio é aquele seu movimentar em torno, fazer algo. Né? É como diz aquela senhora dos infortúnios ocultos, né? Que ela desce, vai lá na mansarda, leva a cesta, né? Traz notícias do pai, aliás, leva notícias da família para o pai que está no hospital, enfim. Aí depois a filha quer fazer parte ali, o pai fala para ela: minha filha, faça algo que vem de ti, do seu esforço. Então aprenda a cultivar, aprenda a confeccionar roupinhas com as suas próprias mãos, para você agasalhar os filhinhos, que muitas vezes nem mãe tem, mas contam com o amor daquelas que podem assim fazer. Então, o esforço próprio na direção do bem é a alma da realização esperada. Felicidade, paz e alegria não se improvisam e são conquistas da alma, no serviço incessante de se renovar. A tarefa de resgate seria realizada. Matilde se faria materializar em região intermediária, em companhia de benfeitores espirituais, se faria materializar, assim como fez a mãe de André Luiz, para então concretizar o tão sonhado reencontro espiritual com o filho Gregório. Foram informados então que Gregório viria, né, acompanhado de mentes extremamente nervosas,
mentes desequilibradas, né? E ela, com certeza, guardaria ali aquela força, né, que ela teria para conduzir, vamos falar assim, todo o diálogo. E quando ele fala para ela assim, que ele, de pronto ele não reconhece, porque ela traz uma coisa assim no rosto. E ele vai perguntar, mas você veio para lutar comigo? Cadê suas armas? Aí ela docemente responde, você haverá em pouco tempo. Depois, ele, na conversa deles, ela vai falar assim, ué, mas cadê a sua arma? Aí ela tira a venda, algo que ela estava no rosto, falava, a única arma que eu tenho é o amor. Aí ela reconhece, é minha mãe. Ela fala assim, meu filho, sou eu, vim te buscar. É lindo, gente. Depois é preciso ler para poder se emocionar, deixar o coração assim, se enternecer diante desses fatos, que a lição não é nossa, veio dos Espíritos para nós, né? Como que a André diz aqui, a relatar para nós. Então, para a gente se lembrar, né, da importância do carinho das nossas mães. Eu trouxe aqui algumas mensagens a respeito da oração à mulher, que fala da mãe, que ela é missionária da vida e que por onde ela passa, tudo se melhora. Se alguém quiser pegar, tem algumas aqui. Tá bom? Então, era isso que nós tínhamos para falar sobre o amor que não esquece e não esquece mesmo. Valorizem suas mães, amem seus pais enquanto eles estão aqui, para ter essa oportunidade. Quando eles aqui não estiverem, guarde consigo o tesouro do seu coração, o amor da sua mãe e do seu pai. Então nós encerramos agradecida que estamos com essa pequena canção, com licença dos cantores, estão maravilhosos.